Shalom, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos aqui de Lajinha, Minas, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, aqui na região mineira, Zona da Mata, Sul Capixaba. Temos aqui os cursos básico teológico, intermediário e bacharel. E também mestrado e doutorado livres. São todos cursos livres, sem amparo do MEC, sem chancela do MEC. Estamos ministrando as aulas de introdução bíblica. Nós estamos nos livros históricos, Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Estamos estudando nessa aula Salmos. E aqui, especificadamente, o Salmo 51. O Salmo que é o divisor de água na vida de Davi. É um Salmo de Davi, né? Ele tem 19 versículos na versão brasileira, na versão portuguesa, e 21 no original. Foi escrito mais ou menos no ano 990. Davi nasceu mais ou menos no ano 1030. Nasceu Davi, né? E enfrentou Golias mais ou menos no ano 1020, quando já tinha aí... Davi nasceu em 1040, mais ou menos 20 anos, que ele tinha 18 a 20 anos quando enfrentou Golias. Depois ele fica ali uns 10 anos sendo perseguido por Saul e começa a reinar então no ano 1010. Quando ele começa a reinar em Hebrom. Foi ungido 3 vezes, né? Primeiro por Samuel, depois pelos cidadãos de Judá e Benjamim, e depois, quando ele já está com os seus 37 anos, ele então é ungido pelos anciãos das 10 tribos do norte, que havia acabado o reinado lá com a morte de Saul, e depois Isbosete e Abner, né? Joabe matou Abner, que era o general de Saul, Isbosete aí enfraqueceu. E aí 2 servos dele mataram Isbosete e levaram a cabeça dele lá para Davi. E Davi mandou matar esses servos também. E aí vamos estudar hoje qual é a importância de Jerusalém e Sião, porque cita aqui no Salmo 51 para Davi. Vamos lá ver então aqui, ó. O que ele fala sobre Jerusalém e sobre Sião, nesse Salmo 51. Olha aqui, ó, Salmo 51. Ele vai fazer uma citação aqui, porque essas cidades são muito importantes na história dele, né? Vamos lá ver aqui, Senhor, trará o sacrifício, faz aqui 18, ó. Faz o bem a Sião, conforme a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Ele cita essas 2 cidades, e realmente essas 2 cidades são de sumária importância na vida dele. Primeiro por quê? Vamos lá ver. Primeira coisa, Jerusalém e Sião. As ações de Davi, quando ele vai começar o seu governo geral, né? Esquece ali então, deixando depois que ele governou 7 anos e 6 meses em Hebrom, agora ele vai ser rei por toda a nação. Todos vêm, as 10 tribos do norte vêm até ele e falam, ó, Davi, agora vamos unir tudo, as 10 tribos do norte com as 2 do sul, vamos formar um reino só. Ele vai tomar algumas medidas. A primeira medida que ele vai tomar, está escrito aqui, a história em 2 Samuel 5, 2 Samuel 5, capítulo 5, e 1 Samuel também 17, 54. Depois de vencer Golias, então, passa muitos anos, né? Ele é perseguido para lá e para cá, ele vai para cá, vai para o rei de Gerar, que é o rei Talmai, né? Depois ele vai para o rei dos filisteus Gate, fica lá um tempo em Ziclag, e depois então é que ele faz então os seus 7 anos e meio em Hebrom. Agora chegou a hora de fazer a consolidação do reino. E ele tem que tomar algumas medidas. E essas medidas na cidade de Jerusalém e Sião estão inseridas nessas medidas. Vamos lá então. A primeira medida tomada por ele então é atacar e arrumar uma capital. Davi está em Hebrom. Agora ele vai ter que reinar sobre todo Israel. E a Jerusalém é a maior cidade que tem ali. A palavra Jerusalém ocorre a primeira vez em Juízes. Quando fala de Adoni-Zedeque, Adoni-Bezeque, 2 reis citados nessa cidade. Mas eles não conseguiram derrubar a cidade, não conseguiram tirar de lá, expulsar os jebuseus. E eles ainda habitavam lá, e eles mandaram uma chacota para Davi, dizendo assim, o cego e coxa que vai entrar aqui. E Davi falou assim, quem entrar aí, derrubar e matar os cegos e os coxos, que são os jebuseus, vai ser general. O Joabe foi, conseguiu e se tornou general por mérito, né? Não foi indicação política. A primeira coisa que Davi faz então é a tomada de Jerusalém. E para tomar Jerusalém, ele vai direto num lugar chamado Monte Sião. Naquele lugar é que ele foi a primeira chamada cidade de Davi. Ali é que ele começa o reinado dele efetivamente. E aí o rei de Líbano, o rei de Tiro, manda madeiras e ele constrói a casa real. Então Sião é o lugar da casa real de Davi. Por isso é que nos Salmos, tanto Salmos de Davi, sempre está falando de Sião, que era uma experiência para ele gratificante, que é ali que começou efetivamente o seu reinado de 33 anos em Jerusalém. E Jerusalém como um todo, né? Jerusalém, vocês sabem que tem montanhas para cá, à sua esquerda, né? Tem o centro
que é o Monte Moriá e o Monte Sião, e tem à direita o Monte das Oliveiras. Né? Na esquerda fica o Gólgota e o Calvário. Né? Primeira coisa, então, foi tomar Jerusalém. A segunda ação foi construir a casa real. Está lá em 2 Samuel 5. A terceira ação foi fazer o quê? Foi arrumar mais mulheres e concubinas. Ele já chegou ali, naquela cidade, já vi a seguinte história da vida dele de mulheres. Ó, eu acho que eu vou fazer um capítulo só de mulheres de Davi. Vamos passar a batida, depois a gente fala só sobre isso. A quarta aula seguinte, vamos falar sobre isso, sobre as mulheres de Davi. Então ele chega em Jerusalém, com aquelas mulheres que já tinha, e arruma mais mulheres e mais filhos, né? Inclusive Batseba, 2 Samuel 6. A quarta ação dele, ele vai derrotar os filisteus pela primeira vez, como rei de Israel, de todo Israel, né? Da união, da confederação. 2 Samuel 5 também fala sobre isso. A quinta ação de Davi, depois que tornou rei, é derrotar os filisteus pela segunda vez. Agora já vai ser sobre a Copa das Amoreiras, né? Deus mandou um sinal e ele atacou e acabou com eles. A sexta ação de Davi, trazer a Arca da Aliança, que tinha tanto tempo abandonado. Ele não encontra Saul procurando a Arca de Aliança. Você não encontra. Não menciona que ele tinha interesse por Arca de Aliança, que ele estava preocupado, né? A Arca da Aliança simbolizava a presença do Todo-Poderoso, né? Ela tinha sido raptada quando Eli, na batalha de Ofni e Finéias, morreram e levaram a Arca embora. Ela ficou 6 meses nos filisteus, matou aquele povo quase tudo, com problemas de hemorroidas e ratos, e fez com que o ídolo desse Dagon caísse prostrado diante deles. Eles devolveram a Arca. E ela ficou ali muitos anos, mais de 20 anos ficou por ali. Saul nunca procurou saber de Arca, nunca interessou. Mas Davi, nas primeiras ações dele, nos primeiros, vamos dizer, os primeiros 100 dias de governo, está aí, ó, buscar a Arca. E ele estava tão animado em buscar a Arca que ele fez de maneira errada, 2 Samuel 6, né? Ele mandou colocar a Arca num carro novo e Aiô conduzia a Arca, e depois os bois tropeçaram na eira de Nacon e morreu Uzá, e ele ficou entristecido, mandou a Arca para uma pessoa chamada Obed-Edom. Lembrar que tem 2 Obed-Edom na Bíblia. Um Obed-Edom é da raça do Corá, aquele rebelde Corá que fala de Coré, né? Mas é Corá no original. Da raça do chamado Izar. Izar é um dos filhos, então, de Coate, né? Anrão, Izar, Hebron e Uziel, filhos de Coate. Anrão é o pai de Moisés, Miriam e Arão. Já o Izar é pai desse camarada chamado Izar, que também é chamado em outro lugar de Aminadab. Alguns chamam de Aminadab. E tem o Anrão, Izar, Hebron, tem menino também, e Uziel também tem filhos dele. Mas aí destaque para Corá. Esse Obed-Edom, que é filho de Corá, é porteiro, eles mexem com segurança de portaria. Esse Obed-Edom, onde a Arca ficou, que Davi ficou com medo de levar a Arca depois que aconteceu o episódio com Uzá, ele até colocou o nome no lugar de Pérez Uzá, rotura de Uzá. Ele falou, fica essa Arca na casa desse estrangeiro aí. Ele era giteu, ele era de Gate, como Itai. Itai, que veio com 600 homens para Davi, que foi como se fosse a segurança dele, a guarda real, esse Itai também era de Gate. Então Golias era de Gate, Itai, que era um guerreiro de Davi, era de Gate, e esse Obed-Edom, que ficou com a Arca durante 3 meses, foi muito abençoado a sua casa, também era de Gate. Então, essa ação número 6 deu com os burros lá, vamos dizer assim, que perdeu a vida de uma pessoa, que era Uzá, né? E a 7ª ação de Davi, quando ele se torna rei de todo Israel, quando ele está tomando posse de Sião e Jerusalém, ele vai ser trazer a arca de maneira correta. Depois de 3 meses, que fica na casa de Obed-Edom, o giteu de Gate, então ele traz a arca com festas, com fogos. Fogos não existia naquele tempo, né? Festa com cítara, e ele veste uma túnica de linho branco e vai na frente louvando a Deus e glorificando. E Mical, que é a primeira mulher de Davi, filha de Saul, a qual ele comprou por 100 prepúcios, mas ele pagou 200 dobrado, porque teve 2 vezes, né? Casou 2 vezes com ela, eu depois explico isso. Então, meus queridos, ele então começa a fazer aquilo ali, e ela lá da janela da casa dela, ela despreza, ela critica, ela zomba. Que vergonha, o rei de Israel, no meio dessa pelegada, desse monte de servo dele, o rei está se merecendo. E aí Deus deu uma punição a ela, que Davi estava fazendo diante do Senhor. Ele falou com ela, estou diante do meu pai, estou glorificando a Yahvé, a Adonai, né? Eu estou diante do meu Deus. E ela nunca teve filhos, ela foi estéril a vida inteira. Então é isso aí a aula de hoje, mostrando a importância de Jerusalém e Sião, com as primeiras ações de Davi, depois que o reino está consolidado em suas mãos, e ele então agora vai passar a reinar de Jerusalém, 33 anos ele reinará ali. Lembrando que ele reinou 7 anos e 6 meses na cidade de Hebron.
a cidade que ficava ali próximo a Jerusalém, mas não era Jerusalém. Então ficamos por aqui, fica na paz, tchau, tchau.